Oi, Tudo bem? tudo. Desculpa a correria que. Bom, eu já tinha Vida te avisado. real, não se preocupe. Eu vou me apresentar e a gente pode contar o dia, que o meu também foi super corrido. Manda Olá, lá. meu nome é Michelle Serafim, eu sou criadora de conteúdo desse Insta Desafio da Imigrante e hoje eu estou recebendo a Nanda, né, Nanda? Que mora na Itália, mãe de um menino, que decidiu vir para Europa, largou tudo, trabalho, tudo, veio fazer um trabalho, conheceu o amor da vida dela, fez um filhinho e agora vai contar tudo pra gente. A Nanda, Exato. assim como eu, acabou de chegar do trabalho de um dia cheio, tá? Então, já de antemão agradecendo, sei que, sabe, várias mães que vêm aqui, que vieram esse mês todo falar com a gente, tem seus afazeres e tudo. Então, Nanda, não se preocupe, é vida real esse Instagram aqui. Tá ótimo. Então, eu tô aqui na Itália, eu sou a Nanda, tudo bem? Eu, no Brasil, era jornalista Uhum. e depois de um tempo eu resolvi tirar um sabático para desestressar, mas me estressei mais um pouco. É, Fui Uhum. trabalhar como fotógrafa num navio de cruzeiros e Uau. conheci o meu marido, que é italiano, que também trabalhava no cruzeiro, mas como operador de vídeo. E Uhum. depois de um tempo juntos, a gente resolveu, de pouco tempo juntos, a gente foi uma coisa meio avassaladora. Aí Uhum. a gente resolveu se casar e eu vim morar aqui. Ok. Ele pediu minha mão ainda no navio, só para você ter uma ideia. E quanto tempo você ficou no navio? Uns 2 anos. Você ficou 2 anos viajando assim, o mundo ou só a Europa? Não, o mundo. Eu fui para Uau. o primeiro contrato, eu fiz Caribe, fiquei rodando no Caribe francês, uma parte, né, do Caribe, Guadalupe, Martinica, deixa eu me lembrar, tinham várias ilhas que a gente foi, São Martin, passei 3 meses no Caribe, depois a gente voltou para a Europa e a gente fazia 2 tipos de giros diferentes, que Aham. era uma parte no Mediterrâneo e outra parte que ia até as Ilhas Canárias, Ilha da Madeira, Marrocos, Portugal, enfim, foi uma bela girada. Sim. E Então, depois, assim, você estava cansada, você estava um pouco assim, é, você queria mudar os ares, e aí você foi trabalhar no navio, tirou um ano sabático, foi trabalhar no navio e voltou assim. Uau! Então conta um pouquinho, como, assim, eu quero que você conte um pouquinho como é trabalhar no navio. Para quem uhum, está assistindo essa live agora, ou quem vai assistir futuramente, porque essa live fica estrada. gravada e vai para o YouTube, no canal Desafios da Imigrante, e para o Spotify como podcast, né? Uhum. E conta um pouquinho, assim, você. Então você estava assim, pensou São Paulo, você é paulista, não é? A gente conversou na. Sou Oi? carioca, sou Carioca, carioca. desculpa. Aí Eu você é tava. carioca, fala assim, não, tô cheia dessa vista do apoiador, eu quero rodar o mundo. Quero. Ah, não, eu nem tava no Rio. Porque Então, olha, é novela. Eu estava trabalhando em Rio Branco, no Acre. Nossa! Eu trabalhava numa organização não governamental, fazia comunicação de uma campanha de meio ambiente para uma Aham, de TV da Inglaterra. A Edilson aham. fazia uma campanha para uma emissora uma campanha para essa organização não governamental que é famosa no mundo inteiro. E a gente estava desenvolvendo uma campanha para salvar a Amazônia com uma rede de TV da Inglaterra, Que que é uma das legal. maiores do mundo. E aí, tipo, era muito bacana, me metia no meio do mato para colher história. Nossa, assim, tipo, em matéria de comunicação, era uma coisa maravilhosa. Só que cansava também. E o fato de você estar longe de casa, longe da família, não ter uma referência, não ter nenhuma referência, eu só convivia com as pessoas com quem eu trabalhava, né? Uhum, uhum. Então, depois de um certo tempo, acho que eu passei uns 3 anos mais ou menos morando lá. Aí eu disse, galera, não tá dando mais. Aí eu já tinha visto alguma coisa sobre navio de cruzeiro, tipo, uns 5 anos antes. Só que Aham, antes eu tinha aham. desistido de tentar,
assim que eu me formei, eu tinha desistido de tentar porque eu achava que meu inglês não era bom o suficiente. Uhum. Para trabalhar no navio, você tem que falar inglês. É, Uhum. tipo, não tem como escapar, porque É tudo, desde o impossível. treinamento, a forma como você vai se comunicar com o seu chefe de setor, é tudo feito, todas as reuniões são feitas em inglês, inclusive os procedimentos de segurança que são importantes são em Claro. inglês. Uhum. Então, naquela época, quando eu me formei na faculdade, eu achava que eu não dava conta do recado, meu inglês não era suficiente. Mas Entendi. depois, tendo trabalhado com essa rede de TV do Reino Unido, tendo que ir para Londres, tendo que Uhum. escrever, produzir tudo em inglês, aí eu disse, agora vamos, né? É. Agora Agora vai. intensivão, né? Aí eu peguei e fiz todo o processo, primeiro online, né? Fui com uma agência recrutadora e fiz o Uhum. processo online Uhum. e eu passei na entrevista, só que o processo é um pouquinho demorado. Eu também, tipo, corri um pouco achando que era mais rápido, mas na verdade passei um bom tempo sem trabalhar fixo justamente por causa disso. Eu larguei o trabalho, eu disse, bom, agora eu vou. Aí depois eu vi que não, que ainda precisava mais um tempo. Eu larguei o trabalho em fevereiro, na verdade eu só fui embarcar em novembro. Uau. É, Tipo, só que quando começa a temporada de verão, assim, nos países. Ah, ok. e na verdade, como eu sou brasileira, geralmente eles chamam para fazer a temporada sul-americana. Só Uhum. que foi tão louca a história que teve uma menina, uma fotógrafa, eu embarquei como fotógrafa, né? Teve uma Uhum. fotógrafa que estava nesse outro navio que fazia Caribe, que ela engravidou a bordo. E a gente não pode ficar grávida a bordo. Ela ficou grávida no navio. Galera! Ah, tá. Vida de navio é um pouco vida louca. Resumindo, quer casar e ter filho, vai trabalhar no navio, é isso? Essa que ela acabou engravidando, né? Não, Como é. eu acabei tipo, eu acabei me casando por conta do navio, ela acabou engravidando. E aí, Você é um Jack e Rose com final feliz, né? tipo isso. E aí, o que aconteceu? Ela engravidou, então ela teve que desembarcar, porque você não pode permanecer grávida dentro do navio, porque a gente tem um médico clínico geral, mas se acontece alguma coisa que grávida precisa de um atendimento de emergência, a companhia não tem como assegurar, né? Então, Uhum. geralmente, quando você faz um teste e dá positivo, você está embarcada, você precisa descer no próximo porto, eles te reembolsam tudo, te mandam para casa, e assim que você se sentir pronta preparada para voltar a embarcar, se você ainda quiser embarcar, você tem prioridade no reembarque. Entendi. Uhum. Não é que, tipo, eles expulsam a mãe, ó, vai, te vira. Não é assim que funciona, né? E até Tipo, uma segurança também, porque imagina assim, navio tem várias coisas assim que podem acontecer, e também se você mexe os 3 primeiros meses, realmente tem que ter um cuidado, né? eu não ia resistir ficando É. grávida no navio, não, Deus me livre. Mas enfim, aí essa menina desembarcou, e aí, em vez de eu ir para a temporada sul-americana, eles me mandaram para o Caribe no lugar dela. Ai, que duro. Que tristeza, olha, eu fiquei Ai, realmente meu pena. muito chateada. Né? Aí, enfim, eu passei alguns meses lá quando eu estava quase para desembarcar. Meu contrato era de 7, não, era de 8 meses, aí você pode fazer ou 7 ou 9 meses, depende da demanda. Nesse tempo todo você trabalha diretão. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Uhum. Enquanto você está lá, você trabalha, ganha em dólar, e depois que desembarca, você tem alguns meses de férias, acho que Uhum. 2, 3 meses, aí vem um novo contrato se você quiser aceitar ou não, né? Entendi. Então, aí eu fiz esse primeiro contrato quando eu estava faltando 2 meses, eu acho, para desembarcar. O meu marido embarcou nesse navio. Ele estava embarcado no outro navio que eu deveria ter ido e que não fui. E depois ele teve um problema familiar, teve que desembarcar. E aí, quando ele reembarcou, colocaram ele no navio que eu estava. E foi assim que a gente se conheceu, por um acaso. Quase, tipo, quase não se conhecendo. E aí, no final das contas, foi isso. A gente se apaixonou. Eu desembarquei, ele continuou embarcado. Ele comprou chip de 3 dos países que a gente passava só para poder ter internet para falar comigo. Ah, que fofo. Muito, muito fofo.
E aí, no final das contas, a gente, depois que ele desembarcou, eu vim passar as férias aqui na Itália com ele. E Uhum. depois eu embarquei de novo. Fui fazer o segundo contrato. E aí ele solicitou para embarcar no mesmo navio que eu. E no final desse segundo contrato, ele pediu minha mãe em casamento. Que legal. E você mora em qual região? Você falou para mim que você mora perto de Roma, é isso? Uma Isso, cidade eu moro em Fregene, que é uma praia, tipo, uma cidade de praia, que fica a 30 minutos de Roma, de carro. Ai, que duro. É triste. Aí eu trabalho em Roma e vou e volto todo dia. Ah, a escola que você trabalha é em Roma. Agora É, conta um pouco da sua profissão pra gente. então, como eu falei, eu tive que me reinventar, né? Saí do jornalismo, fui para fotografia, mas eu já fotografava antes, já tinha experiência antes como fotógrafa no Brasil mesmo. É, e depois quando eu vim para cá, a gente abriu um negócio próprio, mas com pandemia, o escambau todo, um monte de gente fechou, o nosso incluso. E aí ele começou a trabalhar com escola. Aí eu tive filho no meio do tempo, no Uhum. meio desse tempo todo, desse bololô todo. Você ficou grávida na pandemia ou como foi? Não, antes da pandemia, eu tive meu filho em setembro de 2019. Ai, então ele teve chá de bebê, tudo bonitinho, porque assim, pode parecer supérfluo, mas eu morri de dó das mães que ficaram grávidas na pandemia. E eu não Que a fiz. criança não. Tinha uma moça que trabalhava comigo e ela saiu com 7 meses de gravidez e logo veio a pandemia. Eu vi ela há um mês atrás, o filho dela já tem 2 anos. Eu fiquei. Porque só vi por foto. Não podia ter contato. Teve muita. Tem gente da nossa família aqui, da Itália, a família do meu marido, que não conhece meu filho pessoalmente. Só por foto, Ai, nossa, ainda. né? Quem mora em outra cidade, a gente ainda não viajou para lá. E as pessoas pensam, mas esse vírus não tem aparecendo, né? Não, não. Enfim, aí foi isso. Ele nasceu, aí então eu fiquei nesse primeiro período dele até os 2 anos. Como teve pandemia, eu não ia mandar o menino para creche. Nem É, a, entendo. nem a pau. Eu disse, não, meu filho não. Então eu fiquei em Uhum, casa. E foi entendi. daí, nessa história de eu ficar em casa, que eu criei o Instagram, essa conta de Instagram, porque a gente lia muito desde que ele estava na barriga. E quando ele nasceu, eu gostava muito de contar a história para ele. Então, eu acabei, tipo, mergulhando no universo dos livros infantis, como eu mergulhei na maternidade. Uhum. Era aquela mãe que rola no chão junto com a criança, que faz, sabe, gosta de cantar, dançar, ler. Sou bem mãezona nesse sentido, porque eu sempre gostei muito de criança. E E por eu gostar. acho também, sabe, Nanda, que como a gente não tem a família da gente por parto, a gente se cobra mais de dar mais pro filho da gente. Eu não sei você, mas eu não consegui trabalhar e deixar meu filho com ninguém. Ele ficava com a avó, obviamente, a mãe do pai, mas eu não conseguia. Eu queria que ele tivesse as coisas de mim, sabe? Porque Sim, pra mim, assim, se eu levasse ele pra creche, é como se ele só teria coisas daquele país e não de mim. exatamente. Ainda Não tem sei se essa esse coisa. sentimento passou Porque assim na cabeça. tem essa. Tanto eu quanto meu marido acabou aprendendo a falar português e Uhum. ele entende muito bem essa minha, digamos que essa minha coisa de querer muito É o seu ensinar direito. português. É o seu direito. Ele mesmo, muitas vezes, quando ele tá, bem que o português dele não é perfeito, 100%, afinal ele acabou de aprender português praticamente outro dia, né? Então ele, por exemplo, vai fazer alguma atividade, vamos para a cozinha. Meu filho adora cozinha. Aí a gente leva ele para a cozinha e meu marido começa a dizer: esse aqui é o sal, o açúcar, a gente vai botar na carne. Papapá. Ele fala tudo, faz o maior esforço para falar tudo em português com ele, porque ele sabe o quão importante é esse processo. Muito importante. É muito. Sabe, o idioma da gente é um legado que a gente deixa para o filho da gente. Exato. Você está deixando a sua cultura, porque daqui a pouco, ainda mais hoje com a internet, essa criança vai ler. Você acha que ele não vai procurar coisas em português? E meu filho, por exemplo, eu sempre já falei isso em outras lives, ele fala 4 idiomas. Por quê? Porque ele cresceu em língua. Ele cresceu com alemão e português.
de quando ele nasceu, né? Então, é importante você que trabalha com educação, né? E também viajar aí o mundo. Por exemplo, no navio você deve ter visto pessoas do mundo todo. Sim. E tinha que me virar, inclusive, até no idioma que eu não sabia, eu tinha que dar um jeito. Tipo, francês, eu não sei falar francês, mas os franceses achavam que eu falava. Uhum. Porque eu aprendi o que era básico. Eu sabia Uhum. os números, eu sabia as normas de gentileza. Então, tipo, eu chegava, tratava todo mundo com aquele sorriso. Porque eu era fotógrafa, mas tinha loja de fotografia onde eles compravam as fotos. Então, quando eu ia vender a foto, eu chegava, bonjour, ça va, papapá, falava um monte de coisa, dizia o preço em francês, dava meu jeito. E aí os vizinhos velhinhos, Ah, nossa, o velhinho me pegava para Cristo e falava blá, 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 blá. Eu, oui, monsieur, oui. é que eu acho que quando a pessoa também está no navio, ela está naquele momento de férias, de relaxamento, né, E de ele aproveitar. Então eles são super simpáticos e são mais tolerantes também, não é isso? Eu tenho. bastante, eu acho, os franceses, então, nossa, no navio, eram os melhores. Assim, tipo, best of, total. Eram muito legais. E quando era na época que nosso país estava em crise política, e eles vinham me perguntar as coisas, eu dizia, desculpa, meu francês não é suficiente para falar disso. E aí eu já diria para me recusar a dizer a situação. Eu passava direto, tipo, não, mas eu também nem sabia falar, não sabia nem explicar, mesmo que eu quisesse. Eu não sabia Mas é explicar. incrível, né? Que as pessoas querem. Assim, eu também encontro pessoas. Ah, você é brasileiro? Eu falo, gente, eu não moro lá, não sei da política do Brasil. Me pergunta um pouco sobre, por exemplo, a política da Suíça, talvez. Eu saiba alguma coisa. Porque eu já não moro lá há quase 20 anos. Não, eu até acompanho, né? Não, eu também, mas eu me recuso a falar. Eu Mas a vou grande apagar esses 4 anos. é que eu não gosto de falar para não passar raiva. Aí É, eu deixo quieto. é Abafa. melhor. Política, futebol, religião, não comento, porque deixa quieto. Cada um tem sua opinião. Então, voltando à questão aqui. Então, eu tive essa coisa de passar a nossa cultura, apresentar farofa, fazer brigadeiro. Brigadeiro. Quando a gente conseguiu fazer as festas de aniversário sempre em número reduzido, porque a gente tem jardim em Ah, casa. então ficava fora. Ele nasceu qual mês? Você falou? Desculpa. Setembro, é verão, Ah, então setembro ainda. Na Itália é 30, 35 graus em setembro, não é? não, até mais. Agora tá 30. É. Nesse momento tá 30 graus. Eu tô suando que nem uma. Não precisa nem te dizer o que. Quinta-feira passada nós batemos 35 graus. Eu amei, né? Eu pode fazer 50 graus que eu tô amando tudo. Eu sou solar. Não, então. Aí, quando chega setembro, ele faz no mês de setembro, a gente geralmente faz a festa um pouquinho depois, mas a gente faz festa reduzida e no Claro. jardim, que é aberto. E Ah, geralmente que no bom. verão a norma anti-Covid tá mais. Solta, né? Exato. Então a gente acabou sempre conseguindo reunir os amigos mais próximos e a família próxima. Aqui, Aham, aham. porque a família do meu marido também não é muito grande, não tem muita gente. Então, Ah, ok. então acaba que tipo dava para fazer uma coisa dessa, família e amigos muito próximos, e a gente fazia a festinha no jardim. E toda festinha tem brigadeiro e se canta parabéns em italiano e em português. Com certeza. Aqui em casa é em italiano, é em português, é em alemão e tudo. A gente canta tudo. Grila. Qual Né? é a comida preferida do seu filho do Brasil? Que Farofa. seja. A do meu filho é farofa e pão de queijo. Pão de queijo, eu acho que ainda não fiz pra ele, mas farofa, porque eu não sou muito boa de cozinha, não. Mas farofa, Vou te dar uma receita boa, então, de pão de queijo. opa, farofa e feijão que ele adora. Eu digo, de onde tu tirou isso? Que eu não sou chegada em feijão e o menino adora feijão. Quando tem O feijão, seu gosta de feijão com carne ou tem que ser o feijão puro? O meu é o feijão puro. Se põe carne, ele não quer. eu como feijão com carne. O meu é, ele é assim, ele quer o feijão puro, a farofa do lado, mas não precisa do arroz. Ah, meu Deus! É. Que Mas é loucura! um orgulho, né? Que gosta, assim. E Ai, quando faz aniversário na escola, quer levar bolo de brigadeiro, que os amigos pedem, inclusive.
né? Olha! Eu não fiz essa parte da. Porque ele foi Acabou que eu botei ele na creche esse ano. Uhum, Quando ele fez 2 anos, eu disse, vamos uhum, fazer. Porque a creche daqui de perto de casa é muito boa, tem uma metodologia maravilhosa. Eu disse, uhum. porque eu também preciso voltar a trabalhar. A gente está precisando complementar a renda aqui. Aí eu peguei e disse, apostei, fui. E a creche pública, mas é metodologia Red Emília, então, tipo, eu disse, eu confio, agora vá. Uhum. E aí mandei e ele se deu muito bem com a, com Mas é a... bom, mas o meu com 2 começou a ir 2 tardes, porque eu tinha pavor dele não aprender o alemão, que é uma língua difícil. Como o pai trabalhava o dia inteiro, chegava tarde, eu pedia muito pra avó dele, eu sempre falo nas lives, como ela não fala, meu filho não assiste, o melhor que eu tive desse casamento foi a mãe do marido e esse menino. A minha sogra era maravilhosa. Ah, Que morreu. E sogra, mas eu também eu não tenho. segunda mãe do meu filho, assim. Era ótima. Vinha toda tarde linha em alemão pra ele. E eu coloquei ele 2 vezes quando ele tinha 2 anos, porque eu tinha uma impressão que quando ele fosse no prézinho, eu não queria que ele fosse aquela criança que não se adaptasse. E as outras crianças iam rir dele, porque ele já tinha 5 anos e não sabia interagir, né? Que ele é filho único, eu já sabia que ele ia ficar filho único. Então, e também para ele não ficar só no meio de adulto, né? E Exato. nesse tempo eu não conhecia tanta brasileira com filho pequeno. Depois eu ia no parque e eu era aquela que eu arrastava as crianças dos outros para minha casa. Adoro! Eu ia no parque e vinha uma falando bem na minha casa e trazia as crianças, tudo pra dentro da minha casa. Cozinhava para as crianças, eles brincavam lá e. As mães agradeciam, né? Não, porque assim, eu cresci numa família grande, eu tenho muitos primos e primas, assim. Se você me perguntar, você deixou amigo no Brasil? Algumas, assim, da escola, mas eu tinha uma família grande, a gente vivia na família da gente. E aí, de repente, você tem um filho e vê seu filho tão solitário, aquilo me doía. Aqui é o contrário. Eu que sou a filha única, que sempre cresci, digamos que meus pais viajavam muito. A gente morou em vários. Eu sou carioca, mas a gente morou em um monte de lugar. Ah, Então, então você já é nômade faz tempo, assim, tipo, desde você os não 6 anos de idade. é. Desde os 6 anos de idade. A gente viajou, morou em Natal, morou em Belém. Meus pais estão morando em Belém até hoje. Depois voltei para o Rio sozinha, depois fui para Rio Branco, voltei para o Rio e fui embora. Então, assim, você acha que isso te ajudou a se adaptar um pouco na Itália? E me ajudou bastante, porque eu já tinha essa questão do desapego e a questão de manter os meus amigos à distância, assim, à distância, eu digo, mesmo morando em O lugares diferentes, contato. a gente continua. Ó, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Você tá vendo essa tatuagem? Ah, Essa sim. carta fizemos eu e minha melhor amiga de infância. A gente se Ah, conheceu quando a gente tinha 3 anos de idade, no Rio. no Rio. Isso. E Tá. depois eu mudei, fui para Natal, depois fui para Belém. E aí, quando eu estava em Belém, que já era adolescente, a gente conseguiu reativar o contato através das cartas. E nós passamos 10 anos escrevendo carta uma para outra. Então, No, quando eu voltei a morar no Rio, a gente fez essa tatuagem juntas. Nós somos amigas até hoje. A gente tem quase 40 anos aqui, né? E a gente continua amiga até hoje. Mas a carta Você atualmente. acredita que eu reencontrei uma amiga da escola agora no Instagram, tem uns 3 meses. Ela já tem 3 filhos, meu filho já está fazendo 16 anos. Aí a gente ficou em contato, porque eu nasci na periferia de São Paulo, a gente é na mesma escola. Mas eu nem lembrava mais o nome das pessoas da escola. E aí eu falei com ela, porque uma prima minha também estudou com ela. E aí a gente estava falando outro dia, eu fiz 40 anos semana passada. Eu falei pra ela, meu Deus, a gente já tem filho adulto quase. Ela já tem uma filha quase adulta, meu filho acabou de fazer 16. Passa muito rápido, né? A minha amiga, essa minha amiga, ela tem um filho que acabou de casar. Tem Uau. 20 alguma coisinha, né? Ele casou jovem também. Quis É, casar rápido. 20 e pouquinho. E tem um outro filho que tá entrando na adolescência agora. é. Ela tem 2 filhos. Nossa. E E aí, assim,
Você foi para a Itália e aí você... E tudo isso, e você conseguiu construir tudo isso durante a pandemia? Um filho, um casamento... Que legal! E agora, esse ano, eu comecei a trabalhar numa escola, uma coisa que eu nunca imaginei, apesar de eu ter sempre gostado muito de criança e tudo mais, eu acabei conseguindo esse emprego, fiz um curso, uma formação dentro da própria cooperativa que me contratou para trabalhar com crianças, para trabalhar na inclusão e o nome do cargo é Operador Educativo pela Autonomia e Comunicação. OEP. E eu trabalho com uma criança, nesse momento eu trabalho com uma criança autista, grau bem grave, que é não verbal, etc. Tem sido um belo desafio. Você me contou algumas coisas, eu fiquei bem chocada. E eu trabalho em creche, a gente também tem criança como é que se fala? Eu não quero falar um tom pejorativo. São necessidades especiais que se fala, eu não sou... eu não sei como é que é o termo, porque o termo em português eu realmente não me lembro agora. A gente usa aqui como neurodiverso. Ok. Aqui na Itália seria isso, uma equivalente em português seria neurodiverso. Em português em si eu não estou mais atualizada. Porque fala uma criança com necessidades especiais. Eu não sei se esse é o termo certo, se alguém aí estiver na live e souber, corrija a gente, por favor, porque para não falar coisas ofensivas, né? Isso. Que não sejam termos que possam ser falados, assim. Isso. Enfim, como eu falei, está sendo uma coisa está sendo um desafio muito grande, mas eu procuro fazer com ele da mesma forma que eu faria com meu filho. No sentido de sou bem mãezona com ele, faço as atividades sempre com muito carinho, até mesmo no momento de crise dele, que tem sido... quando chega esse calor infernal aqui, todas as crianças, sejam as normodotadas, enfim, sejam as normotípicas como as normoatípicas, elas ficam um pouco mais nervosas, agitadas, etc. E uma criança que não é normotípica, ela não sabe ainda, não sabe como expressar aquela emoção. Né? Então acaba reagindo de um outro tipo de forma que às vezes machuca um pouco. Eu trabalho em creche e assim, cada criança tem sua peculiaridade, né? Por exemplo, na creche que eu trabalho tem um tipo de integração que é para a criança aprender o alemão, porque eu estou na parte alemã da Suíça, então vem muitas crianças de família turca, família brasileira ou família portuguesa, que dentro de casa os pais só falam o próprio idioma e elas vêm para aprender o alemão, para justamente irem no prézinho já tendo uma noção, para não ter um choque, né? Isso. Então, nós temos especialistas que ensinam o idioma para a criança, para ela, e também o dia a dia, né? Assim, que não é igual em casa, obviamente, né? Tem um menino aqui no Brasil, eles já esperam que a criança vá sabendo ir no banheiro sozinha, vestir a jaqueta sozinha, amarrar seu sapato sozinho, tudo isso, né? Sim, aqui também. Nós temos assim, pessoas na creche que integram essas crianças. E eu já vejo que as primeiras semanas assim, é um choque para eles, sabe? Assim, entra ali dentro e aí tem aquele idioma, a gente tem pessoas que falam o idioma dessa criança, mas o ideal é não falar o idioma dela para justamente ela aprender. Mas é um choque, né? O meu filho, por exemplo, quando ele foi entrar na creche, só tinha ele e mais um menino que não falava. Ele entendia um pouco de italiano, mas o idioma predominante dele era português e o segundo era inglês, que é o que a gente fala mais aqui em casa. E quando ele entrou na creche, tinha essa coisa dele às vezes, não entender o que a professora falava, e as professoras não entendiam nada do que ele falava. Não. Então, E tinha um outro menino que ainda era mais complexa a coisa, porque eles entraram com 2 anos, e esse menino, ele é holandês, com a mãe italiana, e o pai, eu não lembro agora, de algum país de um leste europeu, que eu não estou me lembrando agora o nome, mas eles não falavam italiano em casa, eles só falavam inglês. E o idioma do pai dele.
Então, e o menino não falava, não sei se já fala agora, mas ele não falava nada. Então, e não entendia o que a professora falava. Então, deve ter sido uma adaptação bem complexa. Mas eles conseguem, viu? Eu vejo, por exemplo, as crianças que estão lá com a gente, assim, eu acho engraçado, eles têm uma portinha, obviamente, né, para não entrar na cozinha, né? Tem toda a medida de segurança. Eles vêm e falam assim para mim, pão, em alemão, ou que eles querem água. Aí eu aplaudo, assim, sabe? Cada palavra que eles aprendem, assim, pra gente é uma vitória, assim, sabe? E eles vêm, porque assim, é um sistema de acolhimento, né? Obviamente, uma das, né, sabemos que cada creche, aquilo que a gente conversou, tem seu método. Lá, o método é assim, a criança é a prioridade. Você tem que, Sim. né? Por exemplo, começou, a criança não quer passear, ele não vai passear, ele vai ficar um momento lá dentro, até ele se acostumar com todo mundo. E assim, é engraçado que assim, é um sistema que as crianças conhecem todo mundo. Todos os, não importa se eu trabalho na cozinha, a outra trabalha, eles conhecem todo mundo e eles são acolhidos por todo mundo. É muito importante isso, né? Na creche do meu filho também é nesse esquema, assim, também. É. Ele conhece todo mundo, como você falou, interage com todo mundo. E o mais bacana, assim, que, tipo, se a gente falou a história do eles conseguem. De fato, hoje ele forma umas frases complexas que eu fico assim, É, é. de cara. E agora o meu desafio é outro. É que, como ele tem muito tempo de exposição à língua italiana, eu, quando chego em casa, reforço o português. No Entendi. período de tempo que eu tenho, porque agora eu tô saindo muito cedo para trabalhar e tô voltando na hora que ele chega da creche, já tipo 5:30 da tarde. Aí tem aquele período entre o jantar e o ir na cama para falar o português. Mas fica, não se preocupa. Fica. Não, fica Meu filho, ó, assim. E de coisa noite ele tá pedindo livro em português, cara. Eu tô ficando tão orgulhosa. quando meu filho tinha 3 anos, porque o pai dele falava o suíço-alemão com ele, porque ainda tem uma diferença entre o alemão e o suíço-alemão, ainda tem mais ideia. E aí o pai falava o suíço-alemão, eu falava o português. O pai do meu filho fala português muito bem, mas com ele falava alemão. E tinha a avó que estava muito presente na vida dele, que falava alemão todo o tempo. A avó e o avó. E ele um dia chegou assim para mim e falou assim, eu não, ele falou uma coisa em alemão. Aí eu falei, desculpa, eu não estou te entendendo. Aí ele foi no quarto e chorou. Aí ele voltou e nunca mais ele tentou falar alemão. Ah, não, eu faço. Eu não tenho como esconder porque eu interajo com muita gente na frente dele. Então ele sabe que eu sei falar italiano. Só que o que eu faço com ele é o modeling, né? Que é aquela técnica que a gente tem, que é tipo. Eu tô conversando com ele, eu tô falando em português. Uhum. Ele me responde em italiano, quando ele me responde em italiano, eu pego e repito o que ele diz. Por exemplo, eu digo assim: ah, mas que carro bonito! De que cor é esse carro? Aí ele vai me responder: ah, rosso e bianco. Oi, voltei. Não, tem uma pequena. Eu vi. Então, eu dizia assim: ah, que carro bonito, de que cor é esse carro? Ele, rosso e bianco, vermelho. Ah, é um carro vermelho e branco, é mesmo? Sim, vermelho e branco. Oh, então. Tá certíssimo. O meu, assim, eu não falei. Aí ele nunca mais tentou falar só alemão, ele só conversa em português, né? Bravo. E ele fala o alemão e na escola aqui você aprende francês. E o inglês, eu coloquei ele na escola particular de inglês para falar inglês, que eu achava importante, né? E é isso, assim, fala 4 idiomas. Assim, eu fico arrasada. O meu vai fazer 3 anos e ele fala os três. Então, Fala três. Português, italiano e inglês. então. Muitas vezes ele está na idade de fazer o code mixing, né? Que é aquela mistura entre as línguas. Então, às vezes, saem umas pérolas que eu morro de rir. Sério.
Mano, a gente tava no shopping, aí tinha uns. O shopping aqui geralmente é a céu aberto. Aí Uhum. tinha esses pombos, tipo, perto da mesa do McDonald's, tinha uns pedaços de pão, o pombo tava lá fazendo a festa, né? Aí ele Uhum. olhou pra mim, olhou assim com uma cara tipo, Mama, pigeons, afato, bagunça. Oh, Bagunça, eu, me oh. estranho, a coisa mais fofa. É, mas fala, né? E o interessante, você já foi com ele no Brasil? Não, Quando pandemia, for, quando for, vai falar um monte de coisa, né? Aí volta falando. vovó, vovó tá chegando. Vovó, Ah, minha mãe. a vovó vem pra cá? Ah, 3 meses, vovó. Agora ele vai disparar no português, eu tô até vendo. Porque eu vou nossa, continuar trabalhando e ele vai entrar de férias, aí a vovó se prontificou, entrou na emergência e ela vai ficar até o aniversário dele. que legal. Ah, então ele vai amar, né? Ele é E doido? eu não acho, assim, eu gosto muito da Itália. Sempre vou de férias para a Itália. Agora em julho vou 4 dias com minhas amigas, porque aqui a gente está bem a 3 horas de Milão, da fronteira, assim, então. E eu não acho difícil, quando, especialmente morando num país que fala alemão, eu não acho difícil você ir na Itália sem falar o italiano. Dá para entender, dá? Você aprendeu alemão, você aprende tudo. É. E os italianos, eles são muito gentis, né? Eles são muito gentis. Assim. Pelo menos as experiências que eu tive foi, se você se perde, eu pedi a informação do ônibus, e eu falo um pouquinho de Ah, italiano. Pouco. Porque quando eu cheguei na Suíça e não falava alemão, eu assistia novela brasileira em italiano. Porque passava no terra da canal lá. É. da- E os filmes que eu não entendia, eu punha legenda em italiano, porque não tinha em português. Então eu aprendi um pouco do italiano. Ah, legal, assim mesmo. É. Quando cheguei aqui, eu não falava italiano bem. Eu sabia qual é aquela coisa que eu te falei do navio. Eu sabia as normas de cortesia, os Uhum. números e basta. Tipo, eu comecei a entender mais quando eu já estava para desembarcar. Eu Uhum. comecei a dar uma estudada sozinha, entrava no curso, tem um curso da USP maravilhoso que eu usei muito para reforçar o italiano, e é de graça. Então, E aí eu dei uma reforçada, mas eu mais entendia do que falava. Por quê? Eu sou uma nerd de gramática. uhum. Então, o que que acontece? Eu não conhecia a gramática bem, então eu não conseguia pensar no diacho da língua. Aí, quando eu já estava morando aqui, tinha, acho que o quê? Eu cheguei em 2017, foi 2018, antes de eu ficar grávida ainda. Eu cheguei com uma menina que trabalhava, fazia tipo aula de reforço para universitários, do lado do local onde a gente tinha o nosso negócio. E Uhum. cheguei e falei, tu não me ensina um pouquinho de gramática de italiano? Aí paguei para ela e tal, fiz 3 meses com ela de curso. Eu disse, agora sim. Aí eu comecei a pensar em italiano e Uhum. comecei a falar corretamente. Aí, pô, menos mal. Hoje em dia eu produzo texto, meu Instagram é todo em Eu vi, italiano e português. legal. Eu produzo texto. Às vezes eu peço só pro meu marido dar uma Revisada. só pra dizer assim, tipo, vê se eu não fiz besteira aí, se eu não tava pensando em português no momento que eu escrevi, alguma coisa, mas geralmente tem pouca correção já. Imagino, legal. É, E assim, fiz, a sua, depois. a sua rede de apoio, como é? Você se adaptou rápido, conheceu pessoas? Você está mais envolvida com os italianos ou mais com brasileiros? Ou é meio a meio? Como é a sua... Agora, eu tenho amigas brasileiras Uhum, aqui, porque, por coincidência, nossa cidadezinha aqui, nossa localidade tem bastante brasileira, uhum, que é difícil, não é toda cidade pequena que tem essa quantidade de brasileira que tem aqui. uhum. Inclusive, tem uma delas está assistindo agora a nossa live Legal, aqui. como ela se chama? Aqui, ela entrou com o perfil comercial dela, é da Titi Fregene, é a Uhum. Juliana. Juliana, um beijo pra você, viu? Olha, vou aí, eu falei já, eu quero ir em Roma e eu vou nessa praia. Eu digo, Venha! olha, eu digo que o melhor espaguete que eu
comi na minha vida foi em Roma, num restaurante perto do Vaticano. Eu já fui na Sicília, eu já fui na Calábria, eu já fui em vários lugares da Itália, mas eu não me esqueço desse espaguete. Hum. Foi E maravilhoso. aí, então, aí aqui na nossa cidadezinha tem bastante brasileiro. Inclusive, quando eu fiz o curso do pré-parto, nós Uhum. éramos 7 grávidas, 3 eram brasileiras. Que legal. Era assim. Enfim, aí fora isso, eu convivo muito com os amigos as famílias dos amigos do meu marido, Uhum. e tem a família do meu marido, que na verdade a mais próxima aqui só tem. Os meus sogros já morreram. Uhum. Então, só tem a irmã dele, que tem o marido e os 2 filhos. E o mais legal é que os filhos também são bilíngues, porque eles estudam em escola internacional. E Uhum. aí acaba que muitas vezes o meu filho brinca falando em inglês com os primos. Ai, que legal. Isso é muito importante pra gente, porque ele tem poucas oportunidades de Claro. praticar o inglês. É. Ele, minha sobrinha, é minha sobrinha. A minha sobrinha, ela é fantástica, fala inglês muito bem, tem 6 anos. Fala Não. inglês muito bem. Aí se Então, você olha assim e pensa, ai, tanto tempo de ruim, assim. eu me lasquei a vida inteira para aprender a falar um monte de língua. A menina tem 6 anos e já fala 2. Mas a gente ri, mas é pra gente. Isso é importante para as mães que estiverem na live, para futuras mamães. Quem vai assistir futuramente essa live, ouvir como em formato podcast, é importante o bilinguismo, né? Muito! Sabe por quê? O cérebro da criança, desde a formação na barriga, a partir do momento que eles começam a escutar, por volta do, acho que muito não me engano, não me lembro agora qual é a semana de gravidez, mas é lá pelo 6º, 7º mês, quando eles começam a receber. Até os 3 anos de idade é o melhor período para eles aprenderem vários tipos de fonema de forma natural. Então, mesmo que, sei lá, ele não vai usar inglês o tempo inteiro agora, mas se ele começa a aprender, assim, escutar aquele fonema, depois para ele desenvolver, vai ter mais facilidade lá na frente. Mesmo que ele só vá usar mais na adolescência ou na vida adulta, mas ele vai ter mais facilidade. É Porque tem verdade. coisas em cada língua que eles são diversos. Por exemplo, eu não sou capaz de dizer um eu em alemão, porque tem aquela desculpa com licença, aquela porcaria daquele ich, que é Isso. horrível para quem não nasceu falando aquele troço. Então, tipo, eu falo alemão mal e porcamente, tipo, muito mal mesmo. Por isso que eu falei que você sabe alemão, você sabe tudo, você aprende Olha, qualquer língua. eu achava, mas aí eu entrevistei a minha primeira mãe foi da Islândia. E aí eu fui olhar um vídeo em islandês. Ui, Respeito pra ela. Porque islandês, meu. Islandês é. E tem outro idioma que me chocou, eu fui em Dubai. E Abu Dhabi. Árabe é, é tempos forte. árabe é tenso também, eu sei. Porque quando você ouve uma pessoa falando, ok, mas quando você vai num país árabe que todo mundo tá. Aí você fala, meu Deus, não, o alemão é ok. Eu fui para o Marrocos. No Marrocos eles têm 2 línguas, né, oficiais, que é o francês e o árabe. E O aí árabe. eu pirava quando eles falavam árabe também. Mas algumas palavras eu sei porque eu estudei um pouquinho de hebraico. Então, alguma coisa, as raízes são muito próximas. Uhum. Então, tipo, por exemplo, para você dizer, para uma saudação de paz, por exemplo, você diz, em hebraico você diz shalom, e em árabe é salam. Então, é muito próximo. Tem muitas palavras muito parecidas, assim. Uhum. É a mesma origem, mesma origem geográfica, Uhum. linguística, mesma raiz linguística. Então, tipo, Uhum. acaba. Mas ainda assim, realmente, é um idioma que não é muito fácil pra gente que teve a educação mais ocidental. Eu concordo contigo, primeiramente. Não é. E assim, o que você assim, acha que você teve dificuldade nessa adaptação aí na Itália? E o que você poderia deixar assim de falar para as pessoas que estão assistindo a live? Você, por exemplo, chegou em 2017, você falou, você veio em 2018.
corona foi muito aí na Itália. Não sofreu, mas vocês na Itália foi incrível, assim. A gente tá aqui na fronteira nossa, para mim uma cena muito chocante da Itália foi quando o Andrea Bocelli cantou na Catedral de Milão, né? E tava Sozinho. vazio, tudo muito, assim, eu chorei assim muito naquela apresentação. E eu amo a Itália, sabe? Eu amo a Itália. Depois, eu acho que do Brasil é o meu país preferido. Assim. Então, eu amo Portugal, outros países, mas a Itália, para mim, assim, sabe? Suspeita. E eu fiquei muito, muito assim. E você conseguiu, assim, mesmo né, com todas essas adversidades. Então, fala lá, assim, vamos supor que tem uma brasileira que tá lá no Brasil e fala, eu queria, eu vou para a Itália, ou tá na Itália e não tá ainda integrada e tudo. O que você poderia dizer? Olha, eu vejo que é uma coisa que a gente até conversou quando a gente se conheceu, é a questão da língua. Muitas Uhum. vezes a gente vem pra cá achando que é a piece of cake, que é tipo uma coisa muito fácil, mas não é tão fácil. Quando a gente vem como turista, é um conto, tipo, se você não tá falando muito bem, mas você tá se esforçando e você é turista, eles são super receptivos. Mas se você não é turista, se você é imigrante, é outra coisa. Então, É como você escolheu para casar alguém desse país, então aprende esse idioma, né? aprende, aprende isso logo, porque você tá na Itália, haja como os italianos. Basicamente é isso. É. Sim, como a gente falou que tem que tocar real, então vamos tocar real, é isso Não, mesmo. mas é. Você Não dá tá, para se fechar, né, na redoma, sem pensar. Ai, obviamente tem aquele período de adaptação, tá, gente? Não é que você chegou hoje, amanhã você tem que falar o idioma, não é isso que a gente está dizendo. sim, não. Mas é porque a gente vê muitos casos, às vezes, de gente que só convive dentro da própria nacionalidade, na bolha, e não Uhum. aprende a língua, e depois a pessoa pergunta, mas quantos anos você vive aqui? Quanto tempo você vive aqui? Você chegou faz pouco tempo, né? Não, eu tô aqui há 5 anos. É, Eu conheço pessoas que estão há 20, há 30 né? anos. Eu tô dando um exemplo, assim, tipo, muito por acaso. Então, assim, quando você não se esforça para se inserir na cultura, eles acabam te tratando, às vezes, um pouco de uma forma meio grossa, sabe? Uhum. Mas, por outro lado, eu acho que é um país que, se você vem de peito aberto para querer fazer as coisas, não é que tenha milhões de oportunidades, porque a gente vive em crise financeira aqui, mas eu acho que se você se joga de verdade, você consegue Qual é o fazer. salário fazer. mínimo na Itália? Eu não tenho ideia. Ou é por Como? hora? O salário eu tenho um salário mínimo ou é por hora o trabalho? É por função. Ah, por É por função. geralmente, nunca, sempre fiz essa pergunta, mas nunca me deram uma resposta Uhum. concreta. Mas Entendi. geralmente, assim, depende se você vai trabalhar com tudo regular, se você vai trabalhar em nero, como eles chamam aqui, que é quando você não tem contrato, Uhum. enfim, tem muita. O italiano ele é cheio do jeitinho, tipo a gente no Brasil. É. Bastante. Acho que eu sei de onde a gente herdou. Mas, É um tiquinho de cada. exato. Os índios estavam muito bem lá, nadando no rio, e aí vem, né? Tipo isso. Eles têm muito jeitinho, assim, mas também porque é um país que tem uma política econômica muito complicada também. Mas é Mas, engraçado, eu acho que os italianos têm esse jeitinho brasileiro, mas em compensação, na parte amorosa, eles também são muito parecidos com a gente, né? De ser muito família é muito importante. Como eles tratam as crianças. E é uma coisa bem bacana, assim, bem. sim, eu acho que essa questão de família é muito forte. Inclusive, na questão deles serem o oposto do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. O italiano, ele demora a sair da casa dos pais. É, Você- enquanto não casa, não sai.
É. Aqui na Suíça, com 18, os pais já estão, né? Só botando pra fora. Aqui não. Aqui você vai Não ver todos, tá? Não todos. Eu não tô minha amiga, generalizando. meu Porque marido que tem. depois o meu direct enche de coisa. Não estou generalizando, mas é fato que faz parte da cultura suíça. 18, o filho já Já vai via. pedir para sair, né? É, tô ligando a luz que tá ficando meio. Tá ficando meio escuro. Termina É, com pai, porque 18 para mim é jovem ainda para estar aí no mundo sul. eu também acho. Também acho. Mas enfim, mas aqui a gente vê exatamente o oposto. Eu já vi gente de 40 anos que não casou e ainda mora com os pais. É, É, é. é o lado oposto da Mas situação. trabalha, né? Sim, trabalha. Ah, Trabalha. Às vezes tem até tipo um cômodo independente, alguma coisa que. Uma entrada independente pro quarto, alguma coisa do gênero, mas come a comida da mamãe, papai dá o. olha, eu vou te ser bem sincera. Se eu morasse no Brasil, eu não sei, talvez eu moraria também perto do meu pai. Eu saí de casa, Porque, assim, saí de eu casa pergunto meio assim, por tempo. quê? Porque, assim, sabe, assim, vai ser independente. Desde que trabalhe, gente. Agora, dura é aquele povo que mora com os pais e não produz, né? Eu saí de casa depois que eu me formei. Eu esperei terminar a faculdade, mas menina, eu recebi meu diploma em abril. Em setembro eu tava vazando de casa. Eu não sei porque essa pressa de colocar os filhos pra fora, assim, né? Não, eu acho que eu fiz numa idade meio já bem bacana, que foi com 25. Quando eu fiz 25 anos, eu fiz 25 anos em agosto, em setembro eu saí de casa. Porque o meu, por exemplo, ele agora completou 16. Vai numa escola 4 anos, né? Que é pré-faculdade. Se vai na Isso. faculdade, não sei, dizendo ele que vai. Espero que vá. Se não for, vai para outra profissão. O combinado é alguma profissão e se sustentar vai ter, né? Sim, O tá que vai certo. fazer é da escolha dele. Mas é muito. Eu não tenho essa pressa toda dele, tá? Assim, tem que sair, vai ser independente, vai. Pra quê? Aí vai pro mundo não maduro sabe? Não Eu sei. achei que com 25 eu já fui meio crua ainda. E eu que vim pra Suíça com 20, era um bebê. Fiquei adulta eu digo que eu fiquei adulta na Suíça, porque eu não acho que com 20 anos você é adulta. Não. Eita. Oh, seu bebê tá te chamando. Olha, eu também sei que você trabalhou o dia inteiro, a conversa estava ótima. Eu gostaria de conversar com você aqui por hora. Fala, eu queria que você falasse assim, um pouco, deixasse uma mensagem para as mães que estão, seja na Itália ou qualquer país, ou mulheres que estão no Brasil e querem vir para fora do Brasil, assim. Porque, assim, se você se pegar essa história, você foi primeiro para o navio, ficou 2 anos pelo mundo, assim, em alguns países, depois conheceu teu marido, foi para a Itália. Então, quer dizer, você é um caso que deu certo, né? Que Sim, apesar mas é de... uma história atípica nesse sentido, de que, tipo, eu fiz muita coisa É, antes de fato vir pra cá. Mas eu acho que eu aconselho, quem quer se jogar, se joga, mas primeiro se prepara. uhum, Eu sou muito por essa coisa, porque não é um conto de fadas, uhum. nunca foi um conto de fadas, embora tem muita gente que só insista, a gente sente saudade, a gente se sente sozinha às vezes, Uhum. principalmente quando você é mãe, né? É, Então, eu acho que, sim, eu acho que é uma coisa bacana de se fazer, eu aconselho a todo mundo que quer se jogar numa experiência de vir para o exterior, que o faça, mas faça bem preparado. eu digo assim que quando a gente é mãe fora do país da gente, da família da gente, você olha muito pro vazio, né? Eu me lembro muito da minha infância. Depois que eu virei mãe, eu me lembrei muito da minha infância, porque eu me lembrei muito de coisas que eu vivi com primos, com família e tudo. E o meu filho, e tinha situações assim com o meu filho que eu falei, meu Deus, o que eu faço assim? Sabe? Eu não tinha aquela rede de apoio ali que eu cresci, assim, e eu só me dei conta disso depois, assim, É, né? né? Sim, faz falta, viu? Faz bastante falta. Mas a gente acaba aos Mas tem poucos. a rede de apoio aqui. Eu, por exemplo, eu
tem amigas, outras brasileiras, e pessoas que você vai formando uma família, né? Sim, em fato, é mais ou menos isso que acontece. E no meu caso, eu também dei sorte que, no final das contas, a minha família, a família do meu marido, no início a gente talvez não tenha se entendido tanto, mas depois foi uma acolhência muito maravilhosa. É. Então, hoje em dia, assim, tipo, eu recebo uma super ajuda nesse sentido. Não tenho do Uhum. que reclamar. Que bom. Não é que no início foram tudo flores, porque a família italiana é sempre muito passional, né? Mas deu certo. Deu certo e Esse quesito família eu prefiro nem falar. abafa o caso. Deixe Eu quieto só assim, quero tá? dizer que é uma família. As famílias são unidas e são muito passionais, muito. É assim como se você tem que provar muito que você merece estar nessa família, né? Aqui Oh, no Brasil, chega um gringo lá, a gente chega aqui. festa, vem cá, me É como abraça. se você tem que. É assim, como se você tem que se classificar para as Olimpíadas, para trabalhos e tal, né? Bem desse jeitinho mesmo. É bem por aí. Mas deu tudo certo. É Estou isso, lá. é. Passei levei Você pedaço de ouro, consegue. inclusive. Essa é água mole e pedra dura, tanto baixo tem. É que pura. Exatamente. Eu digo assim, só não tem jeito para duas coisas: morte e virgindade. O resto a gente consegue tudo. Exato. Aquele momento que você quer dar, né? Se Exatamente. volta, se morreu e volta, eu não sei. Não conheci ninguém que conseguiu, É, né? não. Com certeza. Mas outras coisas é possível. Com certeza. Então, É olha, isso. Nanda, eu quero muito te agradecer. Eu sei que seu dia foi cheio. Muito obrigado mesmo. Sabe, todas as mães que passou aqui esse mês, faltam duas, uma. E o nosso último tema vai ser quem escolheu não, ou a opção de não ser mãe. Porque eu Que acho importante legal! falar Vou sobre assistir. isso também. Terça-feira nós temos uma psicóloga que vai falar sobre isso. Que bacana. E aí eu quero muito agradecer, sei que a vida é corrida. Chama seu filho aí, não. Eu adoro quando os filhos invadem a live. Por que você não deixou ele? Deixa eu ver onde é que ele. Não, ele tava com o pai Se ele dele. quiser. Teve duas lives que as crianças entraram na live, foi bacana, mas é Peraí. só se quiser, se não quiser Ele não expor, vai invadir, não. Sou eu que vou invadir o quarto. Peraí. tá. Godinho! Godinho, Oh, vem cá. A gente quer um oi. Absoluta. oi, tudo bem? Ai, que coisa mais linda, meu Deus! Oi, tudo bem? Como você se chama? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Dois. Oh, que coisa mais fofa, meu Deus! Você é muito lindo! Ah, obrigada. Ah, ele é uma graça! Como é que se diz? O circo caiu? Ah! Como é que se diz que a moça... Mais fofa! A Michelle disse que você é muito bonito. Como é que a gente diz? Obrigado. Ele vai dar uma Ai, é italiana. muito fofo. Eu digo, como é que se diz? Ele, grazie. Ai, é uma graça! Ai, que coisa mais fofinha! E olha aqui, esse aqui é o nosso... Rapaz, deixa a mamãe passar, menino. Esse aqui é o nosso cantinho do livro. Ai, que legal! Nossa, que bacana! Esse é a estante do Giovanni. Ainda tem aqui os livros em português, Uhum. que tem a carta que transportava saudade. Esse aqui, ele decorou, gente. Ai, a asa da borboleta, que gracinha! O menino decorou o livro. Eu mostro E pra ele. sabe tudo. Tipo, Giovanni, ele tá dentro do circo. Ai, que fofo. Ele é uma graça. Oi, Giovanni. Teve Giovanni. vaca no circo, Giovanni? Ô, Dom Giovanni, como é que é essa parte aqui da história? Lembra
casa da mulher. Tá no momento. O Não. que é isso aqui? Ele falou assim, mamãe, eu não sou influencer, me deixa no meu mundo. Jabuti? Jabuti não come kiwi. Kiwi. Ai, que graça, ele sabe. 2 anos ele tem? Jabuti não come kiwi. Ai, Ele que tem 2 anos e meio. Tá vendo? Isso é que é importante, né? Mostrar a sua língua pro teu filho e ele, né, saber. Ah, olha, eu te agradeço muito, essa família é linda. Obrigado pela sua experiência. Eu achei tua história incrível, assim. E é uma coisa assim, que eu quero falar. Você em nenhum momento falou mal da sua história ou da sua integração ou de como você, assim, sério, você tem muita luz, assim. Obrigada. Você Obrigada merece mesmo. muito, assim, o que você construiu aí. Eu estou muito feliz com o Giovanni. Obrigada. Parabéns pela mãe que você é, pela profissional que a gente conversou. Vai dar tudo certo com o seu menino autista, eu tenho certeza. Mesmo enfrentando tudo que você tem enfrentado aí, mas é aquilo que a gente conversou, né? Você é a luz na vida desse garoto, né? Ó, nossos resultados de... Ai, não é fácil, eu sei. Não Eu é fácil. tenho na creche também. Desculpa ter continuado, mas é que a gente estava falando e acabei me lembrando dessa parte aqui também. Mas não é fácil mesmo, sabe? Não, E, assim, o bichinho tá numas crises assim, tadinho, e eu fico com o coração super apertado, porque a minha vontade é, tipo, ajudar, vem cá, quando ele, qualquer coisinha nova que ele faz, tipo, eu mostrei uns cards pra ele, aí eu disse, Sole! Aí ele, Sole! Eu, ai meu Deus, ele falou! Então, é isso, sabe? Eu acho que é isso que você tem. Assim. Se você não imaginar, se em algum momento você parar e pensar, meu Deus, por que eu tô aqui? Tá explicado. Você tá aí para acrescentar de alguma maneira, viu? Sua família é linda, muito obrigada pelo seu tempo. Um beijão pro Giovanni, que coisa mais. Porque se a gente fosse vizinho, o Giovanni ia ser babysitter do Giovanni. Ah, meu Deus, como eu queria. É uma graça. Mas olha, ele tá assim agora, porque eu não tô lá, né? Não brinquei com ele agora. Hoje, porque eu te falei, né? Cheguei, foi uma reunião. Correu, Então ele tá meio agitadinho, mas não, mas vai. Agora. Calma. Ele é fofo, é uma graça. Parabéns, parabéns pela família, pela história. E a gente vai falando, não vamos perder contato, eu quero saber essa questão dessa criança, vamos nos falando, viu? Tá bom. Um grande beijo para você, para todo mundo que estava na live, muito obrigado. Vai ficar gravado no canal do YouTube Desafios da Imigrante como podcast e tenho certeza que quem ouvir essa sua história vai se motivar, viu? Muito bacana. Eu espero que sim. Com certeza. Beijo para todo mundo, muito obrigada. Beijo para você, se você for jantar, bom apetite. Obrigada. Para mim é feriado até domingo. Que delícia! E aí a gente vai ter um feriado aqui estendido, graças a Deus. Com sol ainda, o que é melhor. Que maravilha! Ah, pelo menos aqui a gente vai ter dia 2 só, feriado aqui da também, República. do 2 ao 6. Não, o nosso é o feriado da República aqui da Italiana. E aí vai ser dia... Vai ter um feriado religioso na segunda-feira ao 6. Aí de sexta até segunda não tá. Que maravilha! Então, um beijão pra você e pra sua família. Fica bem. Vamos conversando. Você tá... Pode deixar. Beijo. Beijão pra você. Tchau. Tchau.